Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. Fernando Lima, agradecer a amabilidade que teve em aceitar o nosso convite para discutirmos estas matérias e começar por dizer que, naturalmente, agradeço a sua intervenção inicial, suponho que está neste PowerPoint. No entanto, como é evidente, é difícil analisá-la e ponderá-la de uma forma completa e rigorosa, até porque ela apresenta, pelo menos julgo ter ouvido da sua parte, alguns números que, pela diferença substancial que apontam perante números apontados por responsáveis do BPN aqui, e não só aqui durante esta comissão de inquérito, mas aqui durante vários anos, que exigem, porventura, e responsáveis políticos também, que exigirão, porventura, uma ponderação da nossa parte, daquilo que está aqui escrito, uma comparação e uma eventual acariação no domínio desta Comissão de Inquérito. Não está fora de causa que, depois de devidamente analisados, nós solicitemos a responsáveis do BPN e da SLN uma acariação para percebermos onde começa o erro de uns e onde começa a verdade de outros. E, de facto, a sua intervenção não veio separar as águas, veio eventualmente avolumar as nuvens. Mas para isso eu reservo a opinião para uma análise futura da sua intervenção. Uma análise futura da sua intervenção inicial deste documento. Não agradeço, mas não era necessário o seu esclarecimento, porque eu percebi que era de janeiro de 2011 o documento. Ora, nós estamos em junho de 2012, necessariamente este documento não foi feito para nós, mas a verdade é que foi acompanhado pela expressão de números que contraditam em absoluto aqueles que também são oficiais e que nos foram expressados por uma outra entidade chamada BPN. E, portanto, eu começava por lhe perguntar o seguinte. Quando o convidaram para administrar a SLN, em janeiro de 2009, eu queria perceber com que fundamentos é que sabia que tinha havido uma admissão de uma administração precedente, que tinha sido do grupo e continuou a ser apenas da SLN, e eu queria perceber que tipo de informações, que tipo de análise, que tipo de discussões é que teve com os acionistas que o convidaram e que justificações é que lhe foram dadas para a admissão dos seus antecessores. Sr. Doutor, há de facto necessidade de desagregar e de separar águas em toda esta matéria e por exemplo, suponho que sabe, mas se não sabe fica informado, do ponto de vista do PCP, a decisão de nacionalização, ou melhor, de nacionalização dos prejuízos do grupo BPN, é assim que nós a designamos, é uma decisão inaceitável, nós estivemos frontalmente com ela, entre outras razões, pelo facto de ter desestruturado e desagregado um grupo e ter perdido ativos que, porventura, pudessem ter equilibrado os buracos, enfim, que se vieram a verificar no BPN. E também é verdade que nós consideramos que o universo de acionistas na SLN era totalmente heterogéneo, mas tinha um bom grupo deles, que eram os maiores acionistas e que foram, na sombra, de uma forma ativa também, responsáveis por tudo o que se passou no grupo. E temos essa convicção, aliás, suficientemente demonstrada, e eu gostava de perceber exatamente quem foram os acionistas que o convidaram para um desafio tão difícil como foi esse que à partida lhe colocaram e se lhe deram documentação que lhe permitisse avaliar, antes de aceitar, o panorama, de facto, do grupo agora, o grupo SLN. Honório Novo. Entre esses acionistas estava também o engenheiro Almir Silva. O engenheiro Almir Silva fez parte do seu primeiro conselho, ou faz parte do... Não, isso é evidente, era membro do Conselho de Administração na altura, sim. Muito bem. Estes dois acionistas tinham a representação maioritária do grupo SLN para ter força para o nomear? Deputado Honório Novo. Não são. Estão longe de ser, segundo julgo saber. O doutor deu uma entrevista no Expresso, com algum tempo, que dizia duas coisas. Sempre que detectar operações irregulares e que tenham criado prejuízos, não deixarei de atuar judicialmente. E depois avançou com uma outra ideia, que
avançar com ações que responsabilizassem gestores e gestores que tivessem causado prejuízos, como fez a equipa Cadilho ao avançar com o arresto dos bens de Oliveira e Costa. Doutor, a questão que eu queria colocar era o que resultados é que teve desta disponibilização e desta vontade de apurar responsabilidades no grupo SLN. Doutor, o esquema do grupo, deixe-me utilizar, tem uma conotação negativa, mas deixe-me utilizar o termo. O esquema montado em redor do grupo SLN-BPN era, fundamentalmente, utilizar o BPN e os bancos insulares e por aí fora para financiar ilegalmente empresas do grupo SLN. Este é o esquema reconhecido desde o Banco de Portugal ao PCP, vejam lá. Temos isto em comum, esta ideia em comum. E, portanto, e para beneficiar e financiar empresas do grupo SLN, escolhidas a dedo, naturalmente, aquelas que eram detidas ou administradas por alguns dos acionistas maioritários do grupo SLN. Isto é uma verdade absolutamente incontroversa. O doutor não me diga que nunca se tinha percebido disso. Pela sua reação visual parece que não. Eu pergunto muito concretamente se, criada esta estrutura, o senhor, dentro desta disponibilidade manifestada, e para além da assistência, que não é pouco, a processos em curso, se verificou na estrutura que lhe coube nas mãos, onde é que estavam os nós górdios desta estrutura e que ações ou, enfim, investigação empresarial interna, auditoria interna, é que determinou, juntamente destas empresas responsáveis, acionistas, e digo com propriedade, acionistas implicados neste processo. Doutor, eu só quero que o Sr. Doutor responda aquilo que quiser e souber. Eu só sei isto, é tudo o que sei, não sei mais. Eu acredito. Às vezes fico um pouco espantado, mas acredito. Mas neste caso não tenho que ficar espantado, Sr. Deputado. Mas, Doutor, basta-me registar que os senhores se constituíram assistentes em todos os processos e que não encontraram matéria para investigar situações novas para além daquelas que vinham do passado, do Dr. Cadilho, e daquelas que estavam em curso e que eram objeto de investigação no DCIAP e que os senhores se constituíram assistentes. Não, houve mais 2 ou 3 casos que nós detectámos, mas eu depois posso fornecer à Comissão. Houve mais 2 ou 3 casos que nós detectámos, que fizemos as queixas inerentes, que eu neste momento não me recordo, mas eu farei chegar à Comissão esses casos. Eu acho espantoso que o senhor, com praticamente a minha idade, somos quase da mesma idade, o senhor, que com a experiência que tem de gestão, estiver disponível para gerir um grupo deste tipo, com os problemas e com a má imagem que tinha. E devo dizer-lhe que muitos dos acionistas, e quando digo acionistas, digo alguns acionistas de referência, aqueles que representavam, de facto, mais de 50% do capital, não eram muito boa gente, ou melhor, gente muito recomendável. Não quer dizer que fossem, enfim, maus homens, ou estivessem a praticar ilegalidades todos os dias. Olha, por exemplo, eu vou-lhe dizer uma pessoa que foi enganada por estes acionistas. Chama-se Miguel Cadilho. E os respectivos membros do Conselho de Administração. Sabe porquê, Sr. Doutor? Eu vou-lhe dizer, porque convidaram o Sr. Doutor Miguel Cadilho para administrar também o grupo. E, enfim, deram-lhe uma série de informações, mas furtaram-lhe, não lhe deram a conhecer um documento essencial, que era do conhecimento de toda a gente com algum peso dentro do grupo. Chama-se Estado da Nação, que era a fotografia da situação do grupo, enfim, no início de 2008. Só lhe chegou às mãos, a este grupo de pessoas, no dia 31 de dezembro de 2008. Acaba o Dr. Meira Fernandes de confirmar isto mesmo aqui à Comissão. E, portanto, como vê, há pessoas que, enfim, que às vezes as pessoas não devem acreditar naquilo que se diz. E sabe quem é que uma das pessoas que foi convidar o Dr. Miguel Cadilho e o Dr. Meira Fernandes e o Dr. Carvalho das Neves e a quem essa pessoa não forneceu estes elementos, chama-se Almiro Silva.
Mas o Sr. Almeida não me convidou. Eu sei que não convidou, mas convidou-os a eles, faz parte da sua administração, é acionista importante e é um, entre outros, daqueles que, a este nível, enganou a administração Cadilho. Isto é, não lhes deu todo o retrato fotográfico, todo o diagnóstico daquilo que era o Grupo SLN. E, portanto, a afirmação é sua, eu não sei. Aliás, eu não lhe fiz nenhuma pergunta, Sr. Doutor. Não, como deve ter reparado. O Sr. Doutor... Dizer isso, porque fiz essa pergunta há pouco e o senhor disse-me que não. Disse-me que tinha recebido todos os elementos necessários. Claro. E, portanto, eu disse, atenção, eu registro a sua vontade, a sua coragem, mas, ao mesmo tempo, alerto para que, enfim, às vezes aquilo, o que parece, não é. E o que é, às vezes, também não parece. Doutora, eu agradeço que o senhor venha aqui perante nós responder às perguntas. Não lhe agradeço que venha aqui manipular. Não manipulo. E, portanto, quando o senhor manipular, eu tenho que lhe responder à altura, Sr. Doutor. Porque o senhor ouviu-me, no início, fazer a distinção exata entre o que eram a maior parte dos acionistas e meia dúzia daqueles que dominaram e beneficiaram do grupo. Não conheço. No entanto, esqueceu agora. Como também esqueceu. Eu não conheço essa realidade. Como também esqueceu. Agora estou eu no uso da palavra, se me permite, Sr. Presidente. E como também esqueceu aquilo que eu também disse aqui hoje, que para melhor defender os interesses do grupo e os interesses coletivos e públicos, os interesses nacionais, o Governo deveria ter nacionalizado o grupo e não apenas a parte financeira, que era a melhor maneira de defender o conjunto. E, portanto, os trabalhadores, embora eu registre que em 2008 havia 4.500 trabalhadores e hoje haja 1.500 trabalhadores no Grupo SLN. Mas eu queria lhe colocar uma questão também que tem a ver com os acionistas e as decisões acionistas. É verdade ou não é que o Grupo SLN cedeu uma instalação para uma campanha presidencial, uma campanha eleitoral à presidência da República? Se sim, se confirma esta notícia, não sei se é verdade, se foi cedida ou alugada. Eu queria lhe colocar um caso concreto que tem a ver com a empresa BizFirst. A empresa BizFirst era uma fornecedora de software para o sistema de descontos eletrónicos das máquinas ATM do banco do BPN. E o BPN, a gestão do BPN, decidiu alterar este software e alterar, portanto, rescindir do contrato com a BizFirst. Esta é uma questão que tem suscitado alguma polémica ao longo destes anos e um dos argumentos usados por quem decidiu desta forma é de que a administração da SLN estava desinteressada deste negócio e que, estando desinteressada deste negócio, sinalizou, indiciou que se o BPN eventualmente decidisse rescindir aquele contrato e transformar aquele contrato numa outra prestação de serviços com outra empresa, no caso concreto a Cibes, que não haveria problema. Eu queria que o senhor se pronunciasse sobre este tema, confirmando ou desmentindo a posição da administração da SLN relativamente a esta matéria ou não. A decisão tomada pela gestão do BPN, que foi questionada durante vários anos pelo PCP e que resultou numa argumentação explícita de um dos administradores do BPN, que importa aqui recordar, que foi a administração da SLN, está gravado e em ata, de que mostrou desinteresse na continuação deste negócio. E daí avançou-se com a rescisão deste contrato. É verdade que a BizFirst tem 2 processos em tribunal contra o BPN, que, salvo erro, totalizam em conjunto muito perto de 20 milhões de euros. É verdade. E por aqui me fico, o resto das perguntas ficam para a segunda fase. E são importantes porque são de contas. Muito obrigado. Deixe-me só concluir. Estamos de acordo, está a ver? Encontramos aqui uma margem de acordo. E que mais? E que é uma das grandes um dos grandes negócios lucrativos, um dos poucos, se calhar, um único negócio lucrativo dentro do BPN, foi aqui dito também pelo mesmo administrador.